gravação? Então vamos lá, galera. Bom dia a todos. A turma de vocês, galera, vai ser a turma 617, tá? De Web Design, beleza? Seria aí desenvolvimento de sites mesmo, né? Só que a parte aí do desenvolvimento de sites, eu vou estar explicando para vocês o que seria o Web Design e tal, não se preocupem. O meu nome é André, eu vou estar acompanhando vocês aí durante esse módulo. A aula de vocês acontecerá toda terça e sexta às 11 horas da manhã, tá bom? Então, terça e sexta, 11 horas da manhã, estarei aqui com vocês, tá? Galerinha, o código da turma de vocês é esse, tá? Então, já acessem aí, peguem esse código, anotem, tirem print aí, tá? Eu vou mandar o link aí para vocês de acesso, e aí vocês só clicam e já vão aí para a sala, né? Pra turma. Já cliquem aí em cima dele aí e acessem, beleza? Então, esse aí é o código, tá? Galerinha, vamos lá, gente. Deixa eu liberar aqui o primeiro conteúdo. O tema do primeiro conteúdo é Introdução ao CMS, tá? E vamos lá, gente. Deixa eu liberar aqui o slide para vocês. Galera, calma aí rapidinho. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Pronto, vamos lá, galera. Galerinha, nessa questão do web designer, gente, ele é responsável mais pela aparência, né, na hora do desenvolvimento do site. E as ferramentas CMS ajudam bastante, né, nessa questão do trabalho do web designer, né, e facilita a vida, né? Não só do web design, mas também tem uns malefícios, tá, gente? Trouxe alguns malefícios para o web design e para alguns programadores, tá? Porque as ferramentas CMS, galera, são ferramentas aí que eu vou estar mostrando para vocês, elas não precisam de um conhecimento muito avançado em programação, no caso, né? Em desenvolvimento. Por exemplo, antigamente os desenvolvedores eles precisariam estar digitando códigos, tá, de programação para que criassem os sites, aplicativos e assim por diante. Hoje em dia, com as ferramentas que são CMS, você não precisa desse conhecimento, né? Você não precisa saber sobre códigos de programação. Muito pouco, né, se você for utilizar. Então, mudou aí muito a questão da programação para algumas pessoas. Por quê? As pessoas não precisam contratar um serviço para... As pessoas não precisam contratar um serviço de programador para estar criando um site. Um exemplo, qualquer pessoa hoje em dia... Qualquer pessoa pode estar desenvolvendo um site, né? Não tem, não, a pessoa precisa saber sobre códigos, isso, aquilo. Não tem mais isso, né? Então, eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona essa questão da ferramenta CMS no dia de hoje, nos dias atuais, tá? Então, vamos lá, galerinha. Galera, nesse módulo, antes de iniciar o nosso assunto mesmo, nesse módulo vamos ter avaliações práticas, tá? Então, se preparem, que estudem bastante, façam todas as atividades que eu passar, porque as avaliações, algumas das avaliações, não todas, vão ser práticas, tá? Vão ter que desenvolver aquilo que foi ensinado durante algumas aulas, né? Durante as aulas, aí, no caso. Galera, outra coisa, faça as atividades e exercícios, tá? Eles vão valer pontos, né? E fora que é a prática de vocês, né? Se vocês não fizerem o exercício, vocês não vão aprender só com a teoria. Então, façam os exercícios que forem passados, tá bom? Galera, no caso aí, essa outra parte, que após o horário da aula, todos os exercícios avaliativos e provas serão bloqueados e só serão liberados mediante a apresentação de atestado ou declaração. Galera, eu costumo dar um prazo de 24 horas para vocês estarem respondendo as atividades, fazendo as chamadas, as provas e tudo, né? 24 horas. Eu acho que é tempo suficiente para estar realizando tudo, né? Tudo que for liberado. Então, galera, liberei uma atividade, liberei uma chamada, liberei alguma coisa, né? Liberei alguma coisa. Vocês têm 24 horas para fazer, tá? Responder isso aí. Então, esse prazo para vocês. Galera, falta reprova, gente, então não faltem, respondam chamada, respondam atividade para ganhar sua presença. Se não fizer, vai levar falta e falta vai reprovar vocês, tá? E só vai ser justificado caso você tenha um atestado ou declaração, beleza? Então, não faltem, galera, cuidado.
Vamos lá, então, começar o nosso assunto, gente. Bom, galera, como nós vamos falar sobre o web design, né, então é o nosso módulo, o assunto do nosso módulo, vamos entender o que seria o web design, tá, gente? Então, vamos lá. Galera, o web design é o profissional, é a pessoa, né, que desenvolve o front-end de páginas, tá? Mas o que é o front-end, professor? Eu creio que você, alguma das pessoas, né, não todas, já ouviu falar sobre esse termo front-end, certo? Só que, galera, o que o front-end faz, né? O que seria esse front-end? Galera, o front-end é a parte visual do site, tá, gente? É a beleza, a harmonia, a suavidade, diagramação e entre outras coisas que tem a ver com o visual do site, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou ser um web designer, né? O que eu vou fazer? Você vai mexer com a parte de beleza, né, do site, do visual do site. Então, se você for contratado para ser um desenvolvedor front-end, você vai estar fazendo isso, né? Você vai ser um web designer, mexer com a beleza do site. Vamos lá, gente. Em programação existem dois principais, né? Que são o back-end e o front-end. Nós vamos estar aprendendo mais sobre o front-end, tá? Que é uma coisa que está muito forte hoje. É uma coisa que todos os programadores hoje em dia têm que saber, né? E é uma base, pode-se dizer. Galera, o front-end é o visual enxergado pelos usuários. Então, por exemplo, quando você acessa um site, galera, aí ele tem cor, ele tem estilos, ele tem fonte bonita, ele tem isso, ele tem aquilo. Isso, galera, é o front-end, tá? É todo o visual que o site tem, né? A aparência dele. Então, o front-end seria isso aí, que é visto pelos clientes, né? Pelos usuários. É a parte da aparência do site. E o back-end, galera, ele é a parte do código, né? É o código que foi desenvolvido pelo programador. Isso aí seria a parte funcional do site, a parte pensante do site, tá? Um exemplo, galera, que eu costumo dar é dos aplicativos que também tem essa questão, né? E aqui, só que nós estamos falando do site, o site também tem. E aqui, galera, eu costumo mostrar para os alunos a calculadora. Porque a calculadora também é um aplicativo e ela tem uma coisa bem, né, simples de entender, que é o back-end e o front-end. Vamos lá, galera. Primeira coisa, o que é o back-end, né? O back-end, galera, seria isso aqui, ó. Vou usar esses botões que estão aqui para fazer um cálculo, né? 2 vezes 5 dá 10. Esse cálculo que eu acabei de fazer aqui na calculadora foi feito através do código back-end, né? Que é o código principal, a funcionalidade, a parte pensante. Já esses botõezinhos, quando eu passo o mouse em cima, ele fica branquinho, ele tem uma interação, tem um movimento, ele tem essa posição, ele tem essa aparência, isso, esse texto aqui, isso aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui em cima, aparece essa bordinha ao lado, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, quando eu passo o mouse perto, ele faz isso ali, ó. Então, isso, galera, é o front-end, tá? Então, o front-end é a aparência daquele local e o back-end é a interação com aquilo, né? Então, isso é o front-end e o back-end, tá, gente? Então, você consegue fazer isso, beleza? Então, existem esses dois tipos principais de programação. Galera, beleza, mas e aí? Depois que eu terminei de programar, fiz o back-end, fiz o front-end, criei o meu site. O que eu tenho que fazer agora? Ele já está funcionando? Não, você precisa colocar o seu site na internet. Por quê? Ele não está na internet ainda. E para colocar o seu site na internet, para ter ele na internet, ou seja, online, você vai precisar de uma coisa chamada domínio e de uma coisa chamada servidor de hospedagem, ou host, tá? Seria isso aqui, ó, domínio, servidor de hospedagem, que também é chamado de host, galera. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o domínio. Gente, o que é o domínio, galera? Gente, o domínio é o endereço do site, é o nome dele, né? O nome do site. Por exemplo, quando você quer pesquisar alguma coisa na internet, você coloca o domínio daquilo, né? Por exemplo, eu quero acessar o Facebook. Você vai digitar o quê? Facebook. E esse nome Facebook, galera, ele é o nome do site, tá? Quem saber, o rumo mais geral é leite. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, galera, se eu entrar aqui em qualquer site, né, eu sair disso aqui e digitar, por exemplo, Facebook, né, e eu acessar o site do Facebook aqui, por exemplo, ó, aqui em cima, aqui na parte de cima vai ficar esse nome,
né, lá na parte de cima lá. Ó. Galera, isso aqui é o domínio do Facebook, tá? Então, o domínio do Facebook é pt-br.facebook.com. Isso aqui é o domínio, tá, gente? O nome é Facebook, é o domínio, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês o que que é. Por exemplo, outro exemplo aqui, né? O Instagram. Instagram. Vamos entrar aqui no Instagram. Isso aqui, galera, é o domínio, né? Na verdade, isso que está entre o www.com. Isso é o domínio, tá, gente? É o nome do site, né? Para que ele esteja no ar, você precisa contratar um domínio, tá, gente? Tem que ter esse domínio aqui, né? Galera, esse www aqui no início, www. Aí vem o domínio aí, .com.br, né? O www quer dizer World Wide Web, ou rede de alcance mundial, tá? Com a evolução da internet, isso aqui veio, né? A evolução de rede, de internet, existiram vários tipos de rede, né? E essa aqui é a rede World Wide Web, tá? E essa www foi a única que permitiu, né, que até hoje é utilizada, que permitiu com que vários computadores acessassem um outro computador ao mesmo tempo em vários locais diferentes. Porque antigamente era bem limitado. Se eu tivesse, no início, né, eu tinha que ter 2 computadores interligados um ao outro, tá, por um cabo. Eu não conseguia, por exemplo, ter um computador acessando o outro ao mesmo tempo. É como se fosse assim, eu quisesse ir no local, só que se tivesse outra pessoa lá, eu não poderia ir. Funcionava da mesma forma. Com o World Wide Web, eu posso fazer isso. Eu posso acessar o mesmo computador, tendo outra pessoa acessando ou várias outras pessoas acessando aquele mesmo local. A World Wide Web permitiu isso. Então, sites que estão na World Wide Web podem acessar com várias pessoas ou várias pessoas acessarem aquilo ali. Então, esse domínio, galera, seria a localização, né? Galera, outra coisa, gente, daqui a pouco eu vou falar sobre esse finalzinho aqui. Galera, outra coisa, gente, o domínio, ele foi criado para quê, né? Não sei se vocês sabem, tudo que está na internet, né, são computadores. Então, por exemplo, se eu acesso o Facebook, é um computador que eu estou acessando, tá, gente? Eu estou indo lá em um computador e estou acessando, beleza? Se eu vou no Instagram, eu estou indo em um computador e acessando, tá? Então, tipo aqui, eu acessei um computador, estou lá em um computador acessando. Computador que não é esse aqui, é outro, né? Só que cada computador, galera, é um IP, né? Ele é um número, né? Inclusive, esse que eu estou acessando aqui, ó, ele é um número. Qual é o número desse meu computador aqui? Qual é esse computador que eu estou utilizando? No caso, a rede, né? Para descobrir, eu posso vir aqui e colocar ipconfig, né? Um código no CMD. Ele vai mostrar, ó, o IP desse computador, galera, é esse aqui, ó, 192.168.62.54. E todos os computadores têm esse IP, tem esse número. Inclusive, o site, gente, você está acessando um computador, então você precisa saber o IP desse computador. No caso, aqui em cima na parte de pesquisa, você está colocando o IP. Quando eu coloco, por exemplo, instagram.com, eu estou colocando um IP, tá, gente? Só que um IP disfarçado de domínio, que é chamado de domínio. Se eu pegar, por exemplo, aqui esse IP ali, aquele nome, e tentar acessar ele com o IP, eu tenho que saber ele, né? Mas se eu conseguir tentar acessar ele aqui através do CMD, através de um ping, né? Se eu der um ping aqui em www.instagram.com, eu vou conseguir acessar o IP dele, tá? Ele vai aparecer, quer ver, ó? Deixa eu ver se ele vai aparecer. Apareceu. Então, aqui, galera, ele pegou disparando. Esse aqui é o domínio, tá? Esse aqui seria o domínio, instagram.com. Aqui seria o IP dele, tá, gente? Então, por exemplo, se não tivesse o domínio, que é o www.instagram.com, eu teria que ter decorado esse número aqui, ó. Só que, galera, não existe só um computador que está no Instagram. Existem milhares. Então, isso aqui vai mudar. Então, eu teria que decorar todos esses números. Um exemplo que eu costumo dar para a galera é como se fossem números de contato, né? Nos seus números de contato, você tem as pessoas que você salvou com nomes e dentro desses nomes você tem o número, né? O número dessa pessoa é como se fosse o IP, galera, e o nome é como se fosse o domínio. Ao invés de eu utilizar o número, decorar o número, eu decoro o nome, que é mais fácil, que eu já sei o nome da pessoa, eu só busco pelo nome. Aqui é a mesma coisa, ao invés de eu colocar o número aqui, eu vou colocar
O número é o nome, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse IP aqui, vamos ver se a gente consegue acessar ele aqui através do navegador, né? Deixa eu colocar aqui esse aqui. Beleza, vamos digitar ele aqui para ver o que acontece. Provavelmente não vai acessar porque já mudou, mas vamos ver. 107.240.226.174. Vamos ver. Tá, ele já mudou, ele não encontrou. Então, esse IP, galera, ele já mudou. Ele não funciona mais, tá? Mas assim que funciona, tá, gente? É um número que seria colocado aqui, mas ao invés de colocar ele, nós colocamos instagram.com, né? E ele acessa já o computador que está relacionado àquilo ali, tá? O IP certo para aquilo ali, beleza? Então, o domínio, galera, ele serve para isso também, tá? Galera, a terminação do domínio aqui, né? Então, www, sabemos o que é, o domínio, que é o nome do site, e o .com seria o quê? Galera, o .com seria o tipo, a função do site, né? O tipo de site, no caso. Mesma coisa dos e-mails, gente, .com, né? Tipo lá, @gmail.com. O que é aquele e-mail? É um e-mail comercial, é um e-mail de comunicação, né? Isso significa o .com. Então, por exemplo, a terminação pode ser de várias formas. A terminação pode ser .com, .mil, .gov, né? .info, .jus e assim por diante. Essa terminação identifica qual é a função do site. Então, por exemplo, o .com, que é o mais utilizado, gente, ele é um site comercial, um site de comunicação. Lá pode ser feito qualquer coisa, né? O .mil é um site militar, ou seja, das Forças Armadas. O .gov é um site governamental, ou seja, é um site do governo, né? Nós temos outras terminações, galera. Nós temos aqui a terminação aero, que é empresas de transporte aéreo, né? Por exemplo, empresas aí de aviões, né? De voos e tal. .biz, que é de negócios, que é business, né? .com, que é o nosso, comunicação e comercial, né? Educacional, né? O .edu, que é a educação, educacional, o .gov, que é governamental, ou seja, o governo, o .info, que é de informação, o .jus, que é do Poder Judiciário, Justiça, o .mil, que é militar, né? O Forças Armadas, o .net, que é provedores de internet, o .org, que é empresas, organizações sem fins lucrativos, né? Organizações e tal. Então, galera, pode ser que você encontre aí domínios com um desses aí. Por exemplo, o dossiê, né? O dossiê, ele vai ser org, né, gente? Aqui, ó, .org, tá vendo? Ele é uma organização sem fins lucrativos, tá? Deixa eu ver aqui se do Exército vai ser... Ah, não, acho que do Exército não vai ser... Aqui, ó, do Exército. Do Exército já é .mil, tá vendo? Militar. Forças Armadas, tá? Então, são exemplos aí de sites, né? Existem vários, né? Deixa eu ver. Ministério... Acho que vai ser governamental. Esse aqui. Esse que já é .gov, é governamental mesmo. Deixa eu ver. Gov, vai ser gov. Mas tem alguns que você encontra como edu, né? .edu. Ou Wikipedia, .org, .com, org, governamental. Então, existem várias terminações, tá? Então, o domínio ele vai ter isso aí também. Mas, professor, e esse .br no final? Galera, isso aí é o local do site, tá, gente? É o local que ele funciona. No caso, esse aí é o brasileiro, um site brasileiro, né? BR. Agora, se fosse GP, por exemplo, seria Japão. US, Estados Unidos, né, no caso. E tem vários outros, tá, gente? Então, isso aqui, essa terminação, alguns têm, outros não, seria o local. Então, esse aqui, no caso, BR seria Brasil. Galera, os domínios, gente, eu costumo dar esse exemplo aqui, galera, do domínio da hospedagem, como se fosse você indo viajar, né? Vamos supor que você é o site. Coloquem isso imagine aí na cabeça, bota criatividade aí para funcionar. Imagine vocês sendo um site, né, já pronto, e vocês querem viajar para algum local. Primeira coisa, para você viajar, você precisa ter a passagem. E tem uma hospedagem depois, né? Pagar uma hospedagem lá. A passagem, galera, seria o domínio, tá? Então, você paga pela passagem. Você tem que pagar o domínio também. E para você ficar lá no local, você tem que pagar a hospedagem, que é paga por diárias, né? Então, por exemplo, se eu paguei 5 dias, eu vou ficar lá por 5 dias, hospedado por 5 dias. Se eu paguei 10 dias, eu vou ficar 10 dias. Se eu paguei um dia, eu vou ficar um dia.
A passagem você compra do dia de ida e de volta. Então, a passagem seria o domínio. Então, domínio seria a passagem e a hospedagem seria o host aí do site. Então, vamos lá. Beleza. Fui lá e comprei minha passagem. É a mesma coisa, galera, quando você for fazer um site, você tem que comprar a passagem dele, que no caso é o domínio, gente. E você tem que encontrar empresas que vendem isso, né? Vendem a passagem do seu site. No caso, eu tenho aqui um exemplo que é o registro.br. Gente, vamos lá dar uma olhada? Registro.br, né? Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, galera, é o site do registro.br, tá? Aqui, galera, você já pode escolher o domínio, ó, pesquisar domínio, tá? Você vai clicar aqui e vai digitar. Normalmente, galera, quando vocês vão desenvolver algum site, alguma coisa, você já tem pensado no nicho, né? Ah, não, minha loja é de roupa. Você já tem pensado no nome e tal. Ah, loja de roupa, loja de carro usado, loja disso, loja daquilo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu abri uma loja de venda de carro online, né? Um site só de carros, para anunciar carros. Então, o meu domínio tem que ter alguma coisa a ver com o nome da minha loja. Vamos supor que o nome da minha loja é André... Vamos lá, vamos supor André Car. Vamos ver se esse está disponível. Ó, esse não tá disponível, tá vendo? Ó? Não disponível para registro. Então, o que eu posso colocar? André Car Auto, por exemplo, né? Vamos ver se está disponível. Esse já está disponível, andrecarauto.com.br. Esse aqui é um comercial. E eu posso utilizar ele. Bom, aqui nós temos, tá, gente, os valores dos registros e o tempo que ele vai ficar com esse domínio. Então, aqui o nome do meu domínio, eu pagando R$40, ele vai ficar 1 ano no ar. Se eu pagar R$364, ele vai ficar 10 anos no ar, né, funcionando. Então, aqui, ó, nós temos o tempo aqui embaixo, e o valor, né, que ele vai ser pago. Isso aqui é o total, tá, gente? Valor total por esse tempo que ele vai ficar. Registrando, você vai ter que colocar seu CPF ou CNPJ, tá? E aí você consegue concluir lá o domínio, registrar o domínio. Beleza? Top! Já tenho o meu domínio, registrei, agora é a hora da hospedagem, gente. Galera, a hospedagem é onde o local do seu site, onde o seu site vai se hospedar, né? Onde o seu site vai ficar. Galera, a hospedagem, né? Quando você compra a host, você está comprando um espaço em um computador, tá, gente? Em um disco aí, um computador, um servidor, no caso, né? Não sei se vocês lembram lá atrás que a gente falava sobre os servidores, né? Servidor, né? Vamos lá. Servidor, que são esses supercomputadores caros pra caramba, tipo o Summit da IBM e tal, que custa 200 milhões. Então, esses computadores são alugáveis, né? Então, você aluga ele e coloca o seu site lá dentro. Esse computador, ele é responsável por quê? Por ficar ligado 24 horas no dia, 365 dias no ano, e tudo que está nele vai ficar funcionando nesse período. E o seu site precisa ir para um lugar desse para que ele tenha um suporte e todo mundo consiga acessar. Fora que ele tem que ter uma potência boa para que as pessoas consigam acessar ele e ele não trave, né? E consiga fazer transações. Inclusive, as hospedagens, ela muda de valor e de potência. Tem hospedagem que, se muitas pessoas acessarem, você tem que contratar um plano maior, porque vai travar, seu site vai cair, não vai funcionar, tá? Então, a hospedagem tem que ser boa, tá bom? Então, é um espaço em um computador que você compra, né, ou aluga, para que o seu site fique lá, tá? Você tem que analisar qual é a melhor hospedagem, tá, gente? É muito importante você olhar onde é que você está hospedando, as avaliações e tal, tá bom? Galera, aqui nós temos um exemplo de site para hospedagem, né, empresa, que é a Home Host, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, Home Host. Olha aqui. A Home Host, galera, é uma empresa que oferece aí hospedagem, tá? Inclusive, aqui tem os valores, tá, gente? Cada característica da hospedagem. Então, aqui eu tenho, ó, esse aqui é o bianual, tá, gente? Ou seja, 2 anos que você está contratando. 2 anos de hospedagem. Aí tem um valor, que é R$ 8,94 por mês que você vai pagar, tá? Isso durante 2 anos, beleza? E aqui nós temos o que ela faz. Só que esse aqui é o simples, tá, gente? Normalmente é um computador mais simples, né? Então, não é tão interessante, dependendo da situação. Você tem que pegar aqui um do mais avançado para um prêmio, né? Só que ele vai ser bem mais caro, ó, R$ 47,96 por mês, né? Esse aqui 23 e pouquinho. Se eu diminuir para um ano, ó, vai aumentar.
aumenta o valor. Se eu diminuir para um mês, vai aumentar drasticamente, tá? Então, ó, quanto mais tempo você ficar, menos, né, você vai pagar. Um exemplo de outra empresa, a Local Web, tá? Local Web. Vamos lá. A Local Web, galera, ela também fornece aí hospedagem de sites. E aqui você tem os valores, ó, né? Aqui o tempo e tal, cada característica, anual, valor e tal, né? Qual as vantagens, quais os níveis. Então, galera, você tem que avaliar, procurar empresas. Essas que eu mostrei aqui são uma das mais utilizadas, que são muito boas, tá? E vocês podem estar utilizando, beleza? Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre o CMS, tá, gente? Isso aqui tá errado. Aí, agora sim. Então, galera, CMS, galera, seria Sistema de Gestão de Conteúdo, tá, gente? Bom, o CMS seria basicamente, né, resumido aí, um sistema que permite que você coloque sites no ar de forma prática e rápida, né? Um exemplo, esses sites aí que estão aparecendo, Drupal, Joomla, WordPress, eles são sites CMS, né? São ferramentas CMS, e você consegue criar sites através dele e colocar no ar, né? Sem ter muita burocracia. É aquela questão que eu falei para vocês no início. O CMS hoje em dia não precisa, para as pessoas utilizarem, criarem sites, não precisam ter conhecimento avançado em programação. Antigamente não. Um exemplo, criar um site do zero com programação, com código de programação mesmo, demora muito tempo e demanda dinheiro. Já com o site CMS, em minutos você já tem um site na sua mão, né? E você já consegue botar para funcionar. E normalmente algumas ferramentas deixam isso gratuito, tá, gente? Só que os CMS eles são limitados, então dependendo do que você quiser colocar ali no seu site, você não vai conseguir. Aí você vai ter que incrementar ele com programação. Aí você vai precisar ter conhecimento em HTML e CSS, tá? Então, já tem que ter um conhecimento maior. Mas supre a necessidade dependendo da ocasião, tá, gente? É melhor do que não ter nada. E eu vou estar mostrando para vocês ferramentas CMS hoje. Galera, o conceito de CMS representa, na maioria das vezes, softwares livres, ou seja, softwares gratuitos, tá? Vocês podem utilizar isso tranquilo. Criados e divulgados por programadores espalhados por todo o mundo. E que uma pessoa pode criar o seu site, blog e demais opções sem muito conhecimento técnico, tá? Vamos lá, gente. O usuário não precisa se preocupar com o conhecimento técnico, né? Com a parte técnica da criação, ele só precisa alimentar. Galera, normalmente, gente, quando você cria um site, quando você vai criar um site, né, seja lá da forma que for, você precisa ter conteúdos já feitos, tá? Para alimentar esse seu site. Você não pode, tipo assim, criei o site, agora joguei ele no ar, mas não tem nada. Não, não faça isso. Você tem que criar conteúdos antes de enviar para o seu site. Então, já crie conteúdo, já tenha conteúdo preparado para colocar. E quando você jogar ele no ar, já crie mais conteúdos para atualizar o seu site. E é bem simples de fazer isso, tá, gente? Não tem muito segredo. Vocês vão estar vendo aí no decorrer do módulo, né, que não tem tanto segredo. Galera, vamos lá, continuando aqui. Aqui nós temos alguns prós, né, das ferramentas CMS, que seriam coisas boas, e depois nós vamos ter os contras, né, que são coisas ruins. Então, primeiras coisas boas. Não é necessário conhecimento em programação para usar um CMS. É fácil de usar, né? Colocar plugins, temas, extensões é muito fácil. Centenas e até milhares de temas prontos, ou seja, você não precisa criar um tema do zero, né? Você pode pegar um tema pronto, cores, imagens, letras, fontes, textos, tudo pronto através desses temas, né? Facilita a sua vida. Deixa eu ver. Você pode adicionar funcionalidades extras com a ajuda de plugins e extensões, tá? Você pode facilmente estar gerenciando isso aí, né? Tem funcionalidade de gerenciamento. Na grande maioria dos CMS possui um bom anual. Galera, o CMS, né, as ferramentas, normalmente, quando você está acessando pela primeira vez, ela já passa um tutorial, né? Instruções de como utilizar a ferramenta. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Ela já mostra, seja através de vídeos, textos, áudios, né? E você aprende isso ali com a própria ferramenta, tá?
E a maioria dos CMS são grátis, tá, gente? Então, você só precisa pagar pelo domínio e pela hospedagem. E, às vezes, nem isso, né? Por exemplo, o WordPress, eu vou mostrar para vocês, você não precisa pagar nem pelo domínio e nem pela hospedagem. Você recebe lá a hospedagem no domínio gratuito, tá? Vou mostrar isso para vocês hoje. Aqui nós temos os contras, gente. Os temas prontos, muitas vezes, são bastante genéricos, ou seja, bem repetitivos, são redundantes, né? Então, não é tão bacana para estar utilizando esses sistemas, porque todos vão ser bem parecidos e às vezes nem são bons, né? E fora que eles são bem bugados, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês hoje. A grande maioria dos temas, eles não funcionam, tá? Você clica neles, instala eles, ativa, e eles não vão funcionar, tá? Eles vão ficar todos em branco lá e não funciona. Aí você tem que caçar um até que funcione, e às vezes você nem gosta dos temas. Os sites criados com CMS são menos flexíveis do que sites criados com códigos, ou seja, nem tudo que você quiser adicionar no seu site, você vai conseguir adicionar no seu CMS, ali no site CMS, né? Então, tem que ter cuidado aí. Se você for criar um site que vai ter muita coisa, você quer muita coisa, aí você vai ter que pedir para alguém programar mesmo, para que ele tenha flexibilidade. Já os sites criados com CMS populares são alvos de hackers, tá, gente? Galera, normalmente esses sites CMS, né, que são criados com ferramentas CMS, os hackers, né, no caso os crackers, eles colocam muitos vírus, né? Colocam muitos vírus. Oi? Não, obrigado. Eles colocam muitos vírus nas ferramentas, tá? Eles, como é que eu posso dizer? Eles acessam, né, o código, saem colocando anúncio, as pessoas saem clicando e pegando vírus ali. Isso faz com que o seu site fique ruim, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Os CMS também podem deixar os sites lentos. Galera, normalmente as ferramentas CMS, elas deixam sites mal utilizados. Quando as pessoas acessam ele, demora para carregar, travam bastante, então eles são mal otimizados. E isso acaba com que as pessoas não gostem tanto de acessar esses sites, acabam procurando outros, né? Então, não é tão interessante utilizar o CMS. Mas para o início, assim, não tem problema. Mas futuramente é bom você investir em um site mais, né, avançado aí com programação. E, galera, como escolher esse tal CMS, nessa ferramenta? Bom, são 3 pontos para você estar escolhendo um CMS. Primeira qual é o histórico do sistema? Gente, descubra as avaliações daquele sistema. É como se você fosse num restaurante pela primeira vez. Você vai buscar a avaliação do restaurante, ver como é que é a comida, ver as avaliações, o que as pessoas falam, se tem clientes que vão lá, frequentam, se os clientes que foram não voltaram mais. Então, busque avaliações sobre aquela ferramenta, né? Caso for um histórico bom, top, bacana, aí você investe nela. Mas ainda tem 2 partes aí que você tem que pensar ainda antes de ver se vale a pena. Então, a outra qual a proposta básica do sistema? Não adianta ter um histórico bom se a ferramenta não atende suas necessidades. Por exemplo, você vai desenvolver um site e-commerce, só que a ferramenta é para criar blog, ela não cria site e-commerce. Como é que você vai criar um site e-commerce numa ferramenta que não cria site e-commerce, né? Então, você tem que buscar o que cria. A mesma coisa vice-versa, tá? Então, tem que saber qual a proposta básica do sistema. Se as duas forem, né, a sua característica, se os dois te agradarem, bacana, vamos para a próxima parte, que é como é a experiência de uso. O que seria isso, professor? Vamos lá. Beleza, os 2 anteriores são bons, mas eu não me sinto bem mexendo na ferramenta. Eu não gosto do uso da ferramenta. Eu não consigo criar sites tão bons quanto seria em outra ferramenta que eu já vi. Então, essa ferramenta não serve para você. Esses 3 requisitos, galera, eles têm que bater, tá? Eles têm que dar certo. Senão, você não vai conseguir criar sites muito bom, né? Da forma que você gostaria que fosse. Então, analise esses 3 pontos. E hoje, tá, gente, nós vamos ver um exemplo aí de ferramenta CMS, que é o WordPress, tá? Ele é um dos mais utilizados do mundo. Para acessar ele, você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, já adiantando que dá para criar sites pelo celular, tá, gente? Através do WordPress. E para acessar ele, basta acessar o wordpress.com, não é o .org, tá, gente? O .org você não vai conseguir. Tem que ser o .com, tá? Ele é um sistema de desenvolvimento de sites ou blogs totalmente online, sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico avançado, tá? Galera, só que muitas vezes os temas dele, tá, buga. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns temas que bugam sempre.
E vou tentar achar um aqui que não buga, tá? Que ele funcione bem. Galera, primeira coisa, quando você vai acessar lá o WordPress, vamos lá, ó, wordpress.com. Ele vai aparecer nessa tela aqui. Você vai clicar em começar agora, caso você não tenha uma conta. Caso você tenha, você clica em fazer login. No meu caso, eu já tenho, então vou fazer o login. Você que não tem, cria uma conta nova. Vou utilizar o meu e-mail. Beleza, bacana. No meu caso, galera, ele já acessou aqui, né, onde ficam os sites, né? No seu caso, ele vai aparecer aqui nessa parte, ó. Você já vai aparecer nisso aqui. E aí você cria o seu domínio, tá? O domínio vocês já sabem o que que é. Inclusive aqui no slide está mostrando, né, como é que vai ser, ó. Cria o seu domínio e aí você tem que ficar atento em escolher o domínio grátis, tá, gente? Porque ele vai tacar domínio pago em você, mas tem o domínio grátis, tá bom? Vamos lá. Então, por exemplo, minha loja é de carro. Então, vou escolher um domínio aqui, ó. André Car. Vamos ver se está disponível esse aqui. Esse aqui vai estar. Mas ele vai acrescentar outras coisas. Então, aqui, ó, esse aqui é gratuito durante um ano, mas depois tem que pagar. Esse aqui, ó, galera, é o gratuito. Ó, ele vai ser André Car, né? Tal número.wordpress.com. Esse aí com número não é bacana, porque a pessoa vai ter que decorar número. Então, eu vou colocar André Car Auto para ver. Então, aqui, ó, esse aqui já está disponível sem número, ó, andrecarauto.wordpress.com. Então, eu vou selecionar esse que é gratuito, gratuito. Selecionar. Aqui ele vai mostrar opções de planos, tá, gente? Para você pagar, mas não, você vai clicar aqui, ó, comece com um site gratuito. Beleza, comece com um site gratuito. Ele vai aplicar o design, ele vai criar aqui o seu site, começar a criação. E aqui, galera, ó, você vai vir na parte de aparência aqui embaixo, ó, aparência, temas. E aqui ele vai mostrar os temas. Gente, eu recomendo você colocar em todos os temas aqui e escolher um tema para o seu site. Só que, na maioria das vezes, ele não mostra o tema. Por exemplo, deixa eu ver se esse aqui vai carregar. Seleciona o tema, ativar esse tema, né? Você vai ativar ele, ó. Cadê esse aqui? Você vai clicar aqui, ó, substitua o conteúdo da minha página inicial pela página inicial desse aqui, no caso, e ativar. Beleza? Personalizar. E aqui ele vai carregar o tema, né? Bom, esse aqui, deixa eu ver, ele não carregou, tá vendo? Não carregou. Então, eu vou tentar novamente. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para criar um novo site. Então, deixa eu criar um novo site. Esse aqui, galera, eu vou tentar alterar. Deixa eu ver, aparência. Não, aparência, temas. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver se eu ativo. Vou ativar esse aqui. Ativar esse. Ativar. Deixa eu ver aqui, editar. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Normalmente, alguns não funcionam. Eles ficam tudo branco. Ó, esse aqui já funcionou, mas não entrou na parte que eu queria, tá? Não é essa parte aqui de edição. Ele está editando aqui só o título. Eu não quero editar só o início. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu quero editar todo o site. Personalizar. Vamos ver se ele vai carregar. Olha, esse aqui carregou. Bacana. Aqui é a parte de edição, galera, onde eu consigo adicionar elementos. Então, por exemplo, aqui, ó, identidade do site. Aqui na identidade do site, eu consigo alterar o título do site, né? Por exemplo, aqui, colocar, ó, beleza, adicionei ele, vai colocar lá. Se eu quiser adicionar a descrição, eu posso. Ele vai colocar ali na frente. E aqui eu posso adicionar a logo ou criar uma logo. Vamos lá. A logo é importante, tá, gente? Então, você tem que adicionar. Só que uma coisa importante da logo, gente, tem que ser uma imagem de fundo transparente, tá? Não pode ser uma imagem com fundo colorido. Normalmente as pessoas costumam colocar. Então, sua logo tem que ser uma logo com fundo transparente, tá? Não se esqueçam disso. Vamos lá. Imagem. Pronto, ele vai adicionar aqui, ele vai dimensionar. Que ele vai dimensionar ela. Vamos ver se ele vai dimensionar. Opa, saí foi do site, beleza. Deixa eu editar ele aqui de novo. Tá.
se ele vai abrir onde que eu quero. Bacana, que ele abriu foi na parte da edição do início. Não tem problema não, isso aqui nós vamos ver vamos ver futuramente. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Beleza, então aqui na identidade do site você consegue colocar a logo, né? Deixa eu colocar isso aqui. Selecionar. Pular recorte. Vamos ver se ele vai dimensionar. Normalmente ele buga, mas na hora que tiver o site ele vai dimensionar ela certinho. Aí, dimensionou. Bacana, gente. Então aqui, ó, pronto, eu tenho aqui a minha logo já colocada. Isso, você vai colocar sua logo e ela tem que ser de fundo transparente igual essa aqui, tá? Esse aqui é de fundo transparente. Mas se você não tiver de fundo transparente, você tem que fazer um, tá? Galera, vamos lá, continuando aqui no slide. Vamos ver o que o slide passa aqui pra gente. Então, personalizar temas ou aparência. Aí você seleciona o tema, ativar design, seleciona o design, ativar. E aí você vai em personalizar, nesse caso está aqui assim. Aqui na identidade você consegue alterar o título, a logo. E galera, outra coisa, gente, quando você terminar de explorar o seu site aqui nessa parte, personalizar, adicionar os menus, né? Aqui, ó, adicionar os menus, as cores, aqui você consegue alterar a cor do site, tá? Tá esse, você consegue alterar, tá vendo? Aqui é a visualização, tá? Deixa eu voltar aqui. As fontes, né, do site, você consegue alterar, ó. Você consegue alterar as fontes e tal. Depois que você fizer todas as alterações que você quer, você salva, tá? Salva as alterações. E aí, galera, quando você fechar isso aqui e visualizar o seu site, você tem que se certificar de que o seu site foi lançado. Quando ele não foi lançado, ele vai estar aqui, ó, em breve, tá? Ó, em breve. Clica nesse em breve. Aqui é o seu site, tá? Você vai visitar o site e você vai lançar ele, ó, lançar site, tá vendo? Ó, lançar. E aqui você vai escolher o seu domínio, ó. Você já tem um domínio? Não, aqui, ó, andrecaauto. É esse aqui, ó, pular compra. Continuar aqui, ó, com o site grátis, ali na parte de cima. Pronto, seu site foi publicado. E aí, quando você visitar o site, você pode pegar esse link aqui, ó. Clica aqui, ó, pega esse link, Ctrl+C e manda para a atividade, para quem você quiser. E esse vai ser o link do seu site. Quando a pessoa acessar, ele vai acessar o site lá da pessoa e ele vai conseguir acessar tudo que tem disponível lá que você colocou, tá? Então, funciona assim para você publicar. Isso aqui é a parte que vocês devem saber inicialmente, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Então, galera, essas ferramentas CMS, elas já trazem tudo pronto. Basta você editar tudo, colocar o texto que você quer, mudar o texto e tal. Então, tudo funciona dessa forma nas ferramentas CMS e tem várias, né? No caso do WordPress, ele traz o domínio e a hospedagem gratuitamente para você. Galera, é importante lembrar, a logotipo tem que ser PNG com fundo transparente, evite fundos coloridos, não irá ficar bem no seu site. Então aqui nós temos dois exemplos. Normalmente essas, tipo assim, com esse fundo aqui não funciona, fica feio, tá, gente? A logo pode estar bonita, tipo aqui, ó, que pode estar bacana, essa aqui pode estar bacana também, mas o fundo não é transparente. Pode sim, Arthur, pode ser a mesma. Só que quando for colocar logo, tem que colocar ela com fundo transparente. Não pode ter essa borda aqui, ó. Esse branco ou esse preto aqui de fundo, porque senão vai ficar feio. Então, galera, use o Logomaker, tá, gente? O Logomaker, ele cria logos com fundo transparente. Inclusive, eu deixei o link aqui para vocês, tá? E o ícone de vocês, gente, a logo de vocês, né, ela tem que ter um tamanho de 512 por 512 pixels, tá? Você pode utilizar o Fotopeia para fazer isso, né? Fotopeia foi visto no módulo passado. E caso, galera, você não tenha ideia, não criou nenhum nome para a empresa, né, você pode pesquisar ideias. Por exemplo, se sua loja é de roupa, você pode colocar aqui, ó, gerador de nomes para a empresa. Vamos lá, criador de nomes para a empresa. Esse aqui, por exemplo. Vamos lá, quero escolher o nome para a minha empresa. Lá, esse aqui é pago, no caso. Vamos ver se a gente encontra um gratuito. Esse aqui é pago. Vamos ver um gratuito. Existem gratuitos, tá? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é gratuito. Esse aqui eu acho que é gratuito, gente. Aqui, ó. Digitar uma palavra. Opa! Gerar nomes. Aqui ele vai gerar nomes, ó.
vendo? Vários nomes. Roupas. Vamos ver. Opa. Roupas. Aqui ele vai, você coloca seu e-mail assim, não. No caso aqui, ó, roupas, tráfego, solução roupas, roupas legal, unificado roupas e assim por diante. O que eu faço quando o Fotopeia não carrega a imagem quando eu salvo ela? Como assim, Esther? O que está acontecendo com o seu Fotopeia? Vamos lá, deixa eu acessar aqui o Fotopeia. Fotopeia. Porque normalmente, ó, você pega aqui o Fotopeia, deixa eu... Beleza. Você vai aqui, ó, em abrir do computador e aí você escolhe a imagem. Estou salvando a imagem, ela não carrega na galeria. Tem que ver qual formato que você salvou a imagem. Vamos lá, eu vou abrir uma imagem aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui em downloads. Vamos lá, abrir essa imagem, por exemplo. Abrir. Quando você for salvar, você vem em arquivo, exportar como, e aí você escolhe o formato, tá? Por exemplo, escolhi JPG aqui, JPEG. Você vê aqui está tudo certinho, a qualidade e tal, salva. E aí você abre ela, porque senão ela não vai abrir, tá? Essa aqui abriu, tá vendo? Então tem que salvar e tal. Você tá fazendo assim, arquivo, exportar como, não é salvar. Ou salvar como PSD, tá? É exportar como, e aí você escolhe o formato. Mais alguma dúvida, gente? Galera, essa foi nossa aula de hoje, tá? A gente explicando aí sobre, dando uma introdução. Próxima aula vamos ver mais, tá? É que por um tempo de uso, fotoperimando salva a imagem. Aí você aperta o Ctrl S, tá? Fica dando um Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Se for pelo celular, só ir salvando mesmo. Não precisa ficar salvando o tempo todo. Faz isso que eu te falei. Se for pelo celular, pelo computador, vai em arquivo, exportar como e aí você salva, tá? Galera, eu vou liberar aqui alguns conteúdos para vocês, tá? Conteúdos extras. Aí acaba que eu não faço esse passo selecionar o formato de imagem. Tá, não faz isso que ele pede na hora de salvar, só salva com o formato. Se você for salvar, salva o formato, tá? Salva com o formato, porque às vezes ele vai em outro formato que só abre com o aplicativo, aí ele só abre no Fotopeia, tá? E você tem que reabrir ele no Fotopeia. Tenta aí, quando você salvar dessa forma, tenta reabrir no Fotopeia para ver se ele abre. Com certeza ele vai abrir. Galera, a atividade de vocês hoje vai ser o seguinte, vocês vão criar, né, você pode usar a empresa do tema anterior, vocês vão criar, né, um segmento, pensa aí numa empresa, você vai criar um nome, vai criar um site com base nessa empresa, nesse nome, e você vai criar logo. Caso você já tenha criado, né, e não for com fundo transparente, use o Logo Maker para criar ela com fundo transparente, tá bom? E vocês vão utilizar o WordPress e o Logo Maker. Já estou deixando, inclusive, o link deles aí. Terminou, galera? Vocês vão pegar esse link aqui, ó, e vão mandar lá na atividade, tá? Galera, eu vou liberar aqui a chamada para vocês. Quem tiver dúvidas, galera, mandem aí no chat, tá? Quem não tiver dúvida já pode fazer nas atividades, tá bom? A live ela vai ficar aberta aí durante um tempo ainda, tá? Para vocês tirarem dúvidas caso vocês tenham, né? E vocês vão ter 24 horas para fazer isso aí, tá, gente? Liberei a atividade. Até a próxima aula, Júlio. Vou parar a gravação, depois eu vou